Boa noite a todos, meus irmãos, graça e paz. Infelizmente hoje a gente não pode estar juntos presencialmente lá no templo, mas quero já lembrar a todos que tem algo que nos une, que é muito maior do que a presença física, que é o sangue de Cristo Jesus, o sangue que nos une. Somos unidos por esse sangue de Cristo e isso é maior do que qualquer distância que a gente possa ter nesse momento. Antes até de começar, eu queria também já falar algo para a igreja, que eu creio que Deus tem falado muito à sua igreja nesses dias que a gente tem passado e que possamos estar com os ouvidos atentos para ouvir o que o Espírito quer dizer para a igreja, entender o que Deus quer da sua igreja nesse momento, para que possamos estar fazendo a vontade de Deus. E eu creio com toda certeza que quando terminar toda essa loucura que a gente está vivendo, a igreja vai sair muito mais fortalecida, com muito mais fé, com muito mais esperança, com muito mais confiança no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a gente tem também que falar que temos vivido dias difíceis, né? Momentos bem difíceis. O mundo está parado, as cidades parando, cidades fechadas, países fechados. Esse coronavírus realmente tem mudado como o mundo vive, tem mudado, alterado completamente o fluxo normal do mundo. E esses dias difíceis, meus irmãos, muitas vezes traz com ele muito medo, traz com ele um desespero, insegurança. A gente tem medo da doença e temos que nos cuidar, temos que nos prevenir, seguir tudo que é falado aí para fazermos pelo governo, pelas autoridades sanitárias. A gente tem o medo da economia, a gente está vendo aí lojas fechando, escolas e muitos estão se perguntando, e como é que vai ser? Como é que eu vou receber meu salário? Como é que eu vou ter o meu sustento? Como é que eu vou cuidar do meu negócio? Muita gente com medo de faltar comida, que falte os bens essenciais. Muita gente com medo do futuro, sem saber o que é que vai acontecer depois de tudo isso que está se desenrolando. Mas eu queria trazer uma mensagem da palavra de Deus para nossas vidas nesses momentos. Dar uma paradinha na exposição de Gálatas, e queria ler com os irmãos hoje o Salmo 121, salmo bem conhecido, bem querido de todos. Queria convidar você para abrir sua Bíblia, para lermos juntos o Salmo 121. Diz assim a palavra do Senhor: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua graça, pela tua palavra, e que tu use, Pai, esse pequeno momento de reflexão para falar aos nossos corações, para falar à tua igreja, que teu nome seja glorificado e que nossas vidas sejam transformadas à semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No nome de quem oramos. Amém. Esse salmo, meus irmãos, você pode ver aí na sua Bíblia, deve ter salmo de degrau, salmo de jornada, salmo de peregrinação, algo desse tipo, que vai do salmo 120 ao 134. Todos eles têm esse título. Esses salmos têm esse título porque eles eram cantados na viagem do povo para Jerusalém. Quando o povo israelita ia para as festas, para o templo em Jerusalém, eles iam cantando esses hinos, cantando esses louvores ao Senhor. Só que muitas vezes essas viagens não eram tão tranquilas, né? Tinha tanto perigos naturais, eles passavam por vales, montanhas,
lugares perigosos, como perigo de assalto, perigo de guerra, de problemas que poderiam acontecer ali. Mas o que eles deviam fazer com esses problemas? Deixar de ir para Jerusalém? Deixar de adorar a Deus? Não. Eles iam seguindo e louvando e cantando ao Senhor. E é isso que vemos já no verso 1. Levanto meus olhos para o monte e pergunto, de onde me vem o socorro? O salmista olha, vê o perigo vindo, vê o problema chegando e ele faz: o que eu vou fazer? Diante do perigo, o que é que eu faço? De onde me vem o socorro para eu passar por esse problema, por essa tribulação? E meus irmãos, num momento como esse, nós também olhamos ao redor e vemos o perigo, vemos os problemas chegando. E a quem vamos pedir socorro, meus irmãos? Aos governantes? Claro que temos que pedir, exigir que os governantes tomem medidas para melhorar, para apaziguar todo esse problema que estamos tendo. Vamos pedir ajuda aos médicos, aos cientistas, para que eles criem uma vacina, um remédio. Que Deus dê sabedoria para eles, para que eles possam criar o mais rápido possível um remédio, uma vacina, para conter todo esse perigo que temos vivendo. Você vai pedir ajuda para algum conhecido, algum parente seu? Para quem a gente vai pedir ajuda, meus irmãos, num momento tão difícil, que a gente olha para um lado e para o outro e muitas vezes só vemos o perigo chegando? Então o próprio salmista nos responde no verso 2: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E é interessante a gente notar, meus irmãos, que Deus tem muitos atributos, tem muitos títulos, mas o salmista escolhe um específico. Ele fala que o socorro dele vem do Deus Criador, o Deus que fez o céu e a terra. Isso é importante, meus irmãos, porque Deus criou tudo do nada. Não sei onde você está, se está dentro de casa, se tem uma janela, mas se possível, olha aí, bote a cara na janela, olhe ao redor, olhe para o céu, veja as estrelas, os planetas, as árvores aqui ao redor. Tudo isso foi criação de Deus, meus irmãos. E nosso Deus é tão poderoso que Ele não criou isso de algo que já existia, Ele criou tudo isso do nada, nada existia. E pelo seu poder, seu infinito poder, Ele fez tudo. Então tudo que conseguimos ver, meus irmãos, não só aqui ao nosso redor na terra, mas no espaço, tudo que vemos pertence ao nosso Deus, pertence ao nosso Senhor. E Ele sustenta tudo. Ele sustenta todo esse mundo, Ele sustenta os planetas, as galáxias. Ele sustenta a minha vida e sustenta a tua vida, meus irmãos. Como até o apóstolo Paulo fala em Atos 17, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. É em Deus que tudo se sustenta, é em Deus que nós podemos ter nossa vida, podemos respirar, podemos ter toda essa criação ao nosso redor. E Ele não só criou e sustenta tudo, mas Ele também domina tudo. Como a palavra de Deus vai dizer em vários momentos, por exemplo, o Salmo 104, verso 32, o salmista diz: Deus olha para a terra e ela treme, Ele toca os montes e os montes fumegam. Deus é criador de tudo, Deus sustenta tudo e Deus comanda tudo. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que traz o socorro para o salmista e esse Deus que traz o socorro para a minha vida e para a tua vida. Então o salmista continua falando nos versos 3 e 4, mostrando que nosso Deus, o Deus Criador, Ele não é como os outros deuses. Leia comigo. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Se você lembra lá em 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 18, é o combate de Elias com os sacerdotes de Baal. E Elias faz um desafio para aqueles sacerdotes, e aqueles sacerdotes passam ali a manhã toda clamando a Baal, e claro, Baal não escuta, Baal não tem ouvidos para escutar. Só que aí o profeta Elias fala: gritem mais alto. Talvez seu Deus esteja dormindo, talvez Ele esteja fazendo alguma coisa e não está ouvindo vocês. Talvez ele esteja dormindo, talvez esteja ocupado. Mas o nosso Deus, meus irmãos, como o salmista fala, Ele é totalmente diferente desses deuses inventados por homens, porque Ele é infinitamente superior a nós e Ele não dorme, Ele não dormita, Ele está sempre vigilante.
E se ele não dorme, meus irmãos, ele está vendo tudo o que está acontecendo. Pode ter certeza que Deus não tá dormindo nesse momento, que o mundo está parecendo que está um caos, está parecendo que está sem controle, mas está só aparecendo, meus irmãos. O nosso Deus não dorme. O nosso Deus está sempre vigilante, olhando para essa terra e olhando principalmente para o seu povo, para a sua igreja. E o salmista diz que ele não permite que seus pés tropecem, que seus pés vacilem. E se você já levou um escorregão, seu pé já tropeçou em algum canto, você sabe quão doloroso é a queda. Eu lembro até, quando eu era mais novo, tinha uma barreira bem alta lá atrás de casa, aquelas barreiras perto do aeroporto ali. E a gente, criança, meio sem entendimento, brincava de subir aquelas barreiras. Só que um dia, chegando lá, depois de, 20, 30 metros, o pé vacilou naquela barreira e eu saí rolando ladeira abaixo. Me machuquei todo. Mas o nosso Deus não deixa que isso aconteça conosco, meus irmãos. Ele nos sustenta, Ele não deixa que nossos pés tropecem. Ele não deixa que a gente caia, porque Ele está sempre vigilante. Ele está sempre nos sustentando, sempre olhando para o seu povo com todo amor, com todo carinho que Ele tem. E o salmista continua no verso 5 e 6, mostrando que nosso Deus, além de tudo, é um Deus sempre presente. Leia comigo. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O salmista diz que Deus é como nossa sombra. E quem aqui já conseguiu escapar da sua sombra? Quando a gente é pequeno, a gente até tenta, né? Sai correndo, tenta fazer um movimento para ver se a sombra não acompanha. Mas a nossa sombra sempre está lá. E assim é o nosso Deus. Não importa para onde fomos, não importa para onde olhamos, o que fazemos, Ele está ali ao nosso redor, do nosso lado, como se fosse a nossa sombra, cuidando de nós. O salmista diz que Ele nos guarda não só num horário específico, mas Ele nos guarda de dia, Ele nos guarda de noite. Nosso Deus vai nos guardar de todos os perigos, meus irmãos, em todas as horas de nossa vida. O salmista continua então para, acho que a parte mais preciosa desse salmo, ensinando o que é realmente que Deus guarda. Leia comigo versos 7 e 8. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. O Senhor protege a nossa vida, meus irmãos. O Senhor protege a nossa alma. A nossa salvação, nosso bem mais importante, está guardada pelo Senhor, Criador dos céus e da terra, que nunca dorme, que sempre está vigilante, que é como uma sombra de dia e de noite ao nosso redor. O salmista diz que Ele nos protege na nossa saída e na nossa entrada, isso é, no momento que nascemos, até o momento que Ele decidir nos levar para viver na glória com Ele. Em toda a nossa vida, Deus está nos guardando de todo mal, está guardando a nossa alma, a nossa vida. Mas você pode perguntar, mas como assim Deus guarda de todo mal? Você pode estar vivendo um mal nesse momento. O mundo está passando por problemas, por dificuldades. Eu não estou dizendo que você não está passando por dificuldades, longe disso, é só olhar a Bíblia. O apóstolo Paulo passou por muitas dificuldades. Noemi, lá no livro de Ruth, a gente pode lembrar, ela enterrou o marido e 2 filhos. O rei Davi foi perseguido por Saul, perseguido por seu próprio filho. Estevão, primeiro mártir da igreja, morreu apedrejado por pregar o evangelho. José passou muitos anos preso no Egito, traído por seus irmãos, antes de ser governador de todo o Egito. Mas a gente tem que entender, meus irmãos, que o que o salmista está falando aqui é que Deus nos guarda de um mal muito maior e muito superior a todas essas coisas. Porque tem algo muito pior do que a gente perder as coisas dessa vida, meus irmãos. Tem algo muito pior do que a gente perder nossa saúde. Eu tenho orado para que Deus sustente a saúde de todos os nossos membros, de todo
nossa família, todos os nossos amigos. Tem coisa muito pior, meus irmãos, do que perder nosso emprego, e temos orado também para que Deus sustente essa situação econômica, para que ninguém tenha problemas financeiros, problemas com seu emprego, com seu sustento da sua casa. Tem coisas muito piores do que perder dinheiro, do que perder a nossa reputação, meus irmãos. A pior coisa que pode acontecer a mim, a você, a qualquer pessoa, é perder a Deus. Porque, meus irmãos, a Bíblia ensina que, o Salmo 16, ensina que à direita de Deus temos o eterno prazer. Uma alegria que nunca vai se acabar. Estando com Deus, nós estamos eternamente em alegria. E vamos passar a eternidade em alegria quando Ele vier, quando Cristo vier na sua segunda vinda. Mas longe de Deus, meus irmãos, pelo outro lado, só nos resta o inferno. E se ao lado de Deus nós temos a alegria eterna, longe de Deus temos o sofrimento eterno. Porque nosso Deus, como temos visto aqui, Ele é incomparável, Ele é infinito. E perder isso é uma perda incomparável, é uma perda infinita. Queria ler com os irmãos também 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 5. Ele fala algo parecido aqui que o salmista fala, só para a gente complementar. 1 Pedro 1, 5 fala assim a palavra do Senhor: que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Pedro aqui fala, meus irmãos, que nós estamos guardados pelo poder infinito de Deus, assim como o salmista nos lembra que o Deus que cuida de nós é o Deus criador dos céus e da terra. Pedro fala que Ele nos guarda para um propósito, como o salmista fala aqui, que Ele cuida da nossa vida, da nossa alma. Pedro relembra que Ele nos guarda para a salvação, que vai ser revelada no último tempo. E Pedro fala também como é que a gente consegue chegar nisso, não é por esforço próprio, não é fazendo isso ou deixando de fazer aquilo. É tendo fé em Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E meus irmãos, nesses dias difíceis, pode às vezes ser difícil confiar em Deus. Temos que ser sinceros e falar isso, que todos temos medo, muitas vezes bate um desespero, bate uma dúvida, não sabemos o que fazer, o que vai acontecer, o que será da nossa vida, da nossa família, do nosso futuro, do nosso país. E eu não sei se a gente já está nos últimos tempos, meus irmãos, mas com certeza a gente está bem próximo do fim. A Bíblia fala que o nosso Senhor fala que quando vimos pestes, guerras, rumores de guerras, esse é o princípio das dores, esse é o começo do fim. E basta olhar ao nosso redor, meus irmãos, temos visto pestes, guerras, rumores de guerras. E já estamos vivendo os últimos tempos, meus irmãos, é o começo dos últimos tempos. Mas Cristo está às portas, Ele não vai tardar para chegar. Mas nós que estamos em Cristo, meus irmãos, nós temos uma segurança, uma esperança, um alento. Porque sabemos, meus irmãos, como vimos aqui Pedro falando, como vimos aqui o salmista falando, Deus vai guardar a nossa vida. Ele guarda desde o começo e vai guardar até o fim. Nossa vida vai terminar bem. Se estamos com fé em Cristo, confiando em Cristo, nossa vida vai terminar bem. E nesses momentos, meus irmãos, muitas vezes deixamos ser controlados pelas emoções, né? Pelo medo, pela angústia, querendo agir logo, mas que não façamos isso. Que possamos, ao invés de agir pelas emoções, pelo que estão falando aí, que possamos agir, claro, com cautela, cuidando, seguindo as orientações do governo, da saúde, mas que sejamos controlados, de vez da angústia, sejamos controlados pela fé nas promessas de Deus. Temos visto aqui, vimos agora, essa promessa de que Ele vai nos guardar até o fim.
E é isso que tem que guiar a nossa vida, isso que tem que guiar a minha e a tua vida, meus irmãos. A fé em Cristo, a fé em saber que Ele vai nos guardar, independente do que aconteça. Nós estamos guardados em Cristo Jesus, debaixo das asas de Deus. É que estamos seguros, como fala o salmista em outra parte da Bíblia. E nesse momento, meus irmãos, também é um momento muito oportuno de falarmos de Cristo Jesus. O mundo está em pânico, o mundo está perdido, o mundo não conhece essa fé, essa calma, esse alento que temos visto aqui nessa noite. E esse é o momento de falar para essas pessoas, meus irmãos, que eles não precisam ter medo de um vírus, do que vai acontecer com o mundo, se eles tiverem a confiança em Cristo Jesus. Então ligue, não só mande o WhatsApp, não, mande o WhatsApp, a gente não pode nem estar se encontrando muito, infelizmente, mas ligue para um parente, mande um WhatsApp, mande uma mensagem, mande um versículo, fale que tem esperança no meio desse caos, no meio dessa desesperança que o mundo vive, que você tem para oferecer a ele uma esperança que é de graça. Basta apenas que ele se arrependa de seus pecados e confesse que Jesus é o Senhor e Salvador de sua vida, que Cristo vai estar cuidando da vida dele. Quando fizer isso, então evangelize, meus irmãos. Precisamos aproveitar esse momento para falar de Cristo, para essas pessoas que não conhecem, que muitas vezes estão a ponto de enlouquecer, porque não conhecem essa calma e essa paz que o Senhor Jesus nos traz. E já para a gente terminar, meus irmãos, quando a luta vier, não olhe para os problemas, não tome as precauções, mas não olhe para os problemas, não olhe para o inimigo vindo, para os problemas vindo. Pelo contrário, faça como o salmista, eleve seus olhos para o monte. Olhe para o Senhor. Olhe para Cristo. Olhe para o Criador dos céus e da terra, que nos ama. O amor dele não muda, meus irmãos. E o amor dele é perfeito. Foi tão grande o amor que ele enviou seu próprio Filho pela minha vida, pela tua vida. Então ele não vai deixar, meus irmãos, que a igreja se acabe, que nos percamos. Não, ele vai cuidar de nós na entrada e na saída. Ele cuida de nós desde o começo e vai cuidar de nós até o fim, até que seja a hora que ele nos leve. Possamos lembrar que o nosso socorro vem do Criador, do Deus Criador dos céus e da terra, e que isso nos encoraje, meus irmãos, nesses dias difíceis. Continuamos em oração, peço também a você que continue em oração. Faça um culto no seu lar, com sua família, se pudesse, com um vizinho, com alguém que está aí perto de você, aqueles que estão trabalhando, que possam fazer um culto no trabalho, uma reflexão rápida, orar juntos, falar como está sendo. Vamos cuidar um dos outros também, meus irmãos da igreja. Se estiver passando por alguma dificuldade, algum problema, me procure o pastor Cordeiro, procure os irmãos, procure os diáconos. Vamos nos ajudar, meus irmãos, nesse momento. A igreja precisa estar unida, a gente tem que ajudar os de fora, claro, mas mais ainda a gente tem que cuidar de nós mesmos. Então, se alguém está passando por alguma dificuldade, seja ela que for espiritual, mental, de saúde, financeira, meus irmãos, vamos nos unir. Acho que uma das coisas que Deus quer nesse momento é que a igreja fique mais unida, fique mais em oração, cuidando uns dos outros. Então vamos nos cuidar uns dos outros. E minha oração maior, meus irmãos, é que isso tudo aí, essa loucura que o mundo está vivendo, passe o mais rápido possível e que a gente possa nos encontrar mais rápido fisicamente, dar um abraço, um aperto de mão. Mas enquanto isso, vamos por aqui, virtualmente, por um sermão, por um WhatsApp, por uma ligação. Vamos continuar aqui, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus cuide de nossa vida, de nossas famílias, e que possamos nunca esquecer que, independente de como o mundo esteja, a nossa confiança está no Senhor, Criador dos céus e da terra. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor.